Olá, amigas! Sejam bem-vindas no nosso canal Entre Saltos, o canal feminino feito por mulheres para mulheres. E o tema de hoje, aliás, antes de falar do tema de hoje, gente, não sei o que eu tô fazendo aqui, cara, minha casa tá uma bagunça, eu tinha que arrumar a casa. Mas aí a gente deixa as coisas em casa. Eu também tinha que estar aqui não, tá, gente? Eu tava lá tô com as crianças pra fazer pra amanhã. Trouxe eu as crianças, tá aqui, ó, a gente vai dando um jeito. Tem criança ali, Juliana. Ué, vou fazer o quê? Deixa o filho ali, vem pra cá, pra frente da câmera. Para de me colocar essa culpa, eu não tinha pensado nisso, não. Exatamente, o tema de hoje é a culpa feminina. Afinal, meninas, a mulher é uma eterna culpada? Já tem uma frase que eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, que diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nunca ouvi essa frase. Gente, vocês não, eu já entrei nela. Eu sou das antigas, hein? A Juliana falou que é mais culpada ainda. Pesou o clima. Fazer o quê? Tem Total. Mas, mesmo com culpa, estamos aqui. Que é sobre isso que a gente vai falar. Tem culpa, mas faz assim mesmo. O importante é fazer. A culpa, não vai esperar sair a culpa pra gente fazer alguma coisa. Aliás, fazendo ou não, seremos culpadas, né? Gente, isso era pra finalizar. Agora dá tchau pro programa. Tchau, gente. Pra finalizar. Posso continuar agora? Vamos. Gente, a culpa, afinal, né? Quem coloca a culpa na mulher? A sociedade? A família? Ou somos nós mesmas que colocamos essa culpa toda? O que você acha, Juliana? Olha, é a sociedade? Eu acho que vem de todos os lugares, né? Mas, gente, quem nunca, né? A sociedade como um todo, ela sempre bota um peso maior em nós mulheres. Isso é vindo das antigas, ó. Vou aprofundar. Hoje eu tô profunda. Vai. Desde a época da Eva. Muitas pessoas até hoje falam. Culpa da Eva. Porque se ela não tivesse feito, porque se ela não tivesse dado lá o fruto pro Adão. Então a gente já carrega. Ninguém fala, ele comeu o que quis. Exatamente. Ela não seduzido ele. Aí ela seduziu. Enfim, né? Então a gente já carrega essa culpa, ó. Desde que o mundo é mundo. A sociedade, ela coloca muita culpa, né? Quem nunca passou por isso, eu e a Juliana, né, somos mães solteiras, e aí a gente tá ali, vivendo, a gente pode estar em qualquer lugar, na igreja, na praia, trabalhando, a pessoa vem você fala, oi, tudo bem, e as crianças? Como tá ótimo? Cadê as crianças? Ficaram com quem? Automaticamente pergunta, e aí você tá bem, você tá feliz, você, tipo assim, ó, a culpa chegando. Pesa o clima, né? E aí aquela coisa, será que perguntam pro pai, né, quando ele está vivendo, onde é que estão as crianças? Jamais. E aí a gente vem desse lugar da sociedade. Muito louco isso, tem muitos pontos, né? A família tem a ver, Leo? Total, gente. Como é que foi na tua casa? A minha casa era uma família tradicional brasileira, né? Então, minha mãe era dona de casa, meu pai era o provedor. E aí, eram os quatro filhos, né? 2 meninas, 2 meninos. E o que acontecia? Não tinha televisão na tua casa? Não tinha televisão, amiga. Era mais ou menos isso. Televisão hoje em dia não tinha nem internet na tua casa. Não tinha internet, pois é. Ainda mais das antigas, né? E aí, existia uma cobrança muito grande, né? As tarefas, por exemplo, eram divididas, né? Só que dividida de uma forma totalmente injusta, né? As meninas faziam tudo, né? E os meninos nada faziam, ficavam vendo televisão, né? Gente, uma divisão totalmente machista. E eu ficava revoltadíssima, né? Porque eu, desde pequena, né? Com aquele meu senso de justiça, eu falava, cara, não acredito, né? Minha mãe chegava no final de semana, sábado, né? Eu trabalhava pra caramba. Na época, quando eu comecei a trabalhar com meus 17 anos como estagiária, final de semana eu queria curtir. O que acontecia? Minha mãe, não. Só vai sair de casa depois que fizer as tarefas domésticas. E aí, o que eu tinha que fazer? Fazer as tarefas domésticas. Infelizmente, era assim que acontecia. E acaba que a gente criam, na verdade, né, essa culpa dentro da família, e aí você chega a uma vida adulta também levando essa culpa. Porque eu acho que quando a gente chega à vida adulta, a gente também se cobra demais, né? E aí, de repente, se a gente sai e não tá com os filhos, a gente se culpa, né? Se a gente tá aqui fazendo uma outra coisa, a gente também tá se culpando. Inclusive, quando a gente tá descansando, às vezes a gente tá descansando e a gente se sente culpado, né? Porque tá uma porção de coisa pra fazer na sua cabeça, né, na nossa cabeça de eterna culpada, e você acha que nem descansar você pode, né? E aí eu pergunto pra vocês, meninas, existe mulher que realmente consegue dizer não? Eu já vou respondendo por mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade terrível de dizer não. Sério? É uma coisa que eu tenho trabalhado em mim durante
de uns tempos pra cá, né, porque eu percebi essa minha dificuldade de dizer não em vários âmbitos da minha vida, na minha vida afetiva, pessoal, na minha vida profissional, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de dizer não, né? Quando eu sentia que me falavam uma coisa e eu não queria fazer, eu não queria assumir, eu, né, ficava assim de dizer não, aí ficava revirando, e acabava, né, fazendo, mesmo não querendo fazer. E isso, durante muito tempo, me fez muito mal, né? Porque ia contra a minha vontade. E aí, quando eu tive consciência disso, eu passei a trabalhar mais essa questão de entender o que realmente eu queria, o que eu não queria. E, gente, estou falando que eu não estou 100% não. Ainda estamos trabalhando, né? Ainda estamos em construção. Aquilo da obra. Estamos em construção. O que eu acho interessante, né, é que a gente sempre traz esse ponto diferente. Eu não tenho dificuldade de falar não. Na verdade, eu tenho dificuldade de falar sim por conta da culpa. Às vezes eu tenho dificuldade de falar sim, eu racionalizo muitas coisas, eu pondero, eu penso, eu fico muito analítica, né? Tá minha amiga aqui que não me deixa negar, que eu penso muito antes de fazer qualquer coisa, antes de dizer sim pra alguma coisa. Por quê? A culpa, tipo, e se fizer e der alguma coisa errada? De me sentir culpada por falar sim e ter algum problema. Então, e como é que você faz normalmente? Como é que você consegue ponderar? Eu particularmente, eu anoto, gente, eu tenho um caderninho de anotar coisas, né, das mais sérias a mais simples. Eu sempre penso, eu calculo, eu sou uma pessoa que eu sou muito antecipada, né. Ontem eu já tava com tudo planejado do que eu ia fazer hoje, até porque tem com as crianças, então a gente tem que ir à mochila, não sei o quê. Mas eu consigo, né, eu realmente só faço aquilo que eu tenho certeza, né, que não vai dar errado, que nunca a gente vai ter certeza de não dar errado, né. Mas isso é um lado ruim, né? Porque me impede de me lançar, às vezes. No meu caso é o contrário, gente. Eu normalmente não consigo pensar no que eu vou fazer. Eu sou impulsiva. Tomo decisões. Ela sabe. Gente, aquela amiga... Aqui, fofoquinha interna. Aquela amiga que ela conversa comigo, eu falo, amiga, não faz não sei o quê. Ela faz exatamente. Eu fico horas porque eu quero ver falando. O que vai acontecer. Ela vai, ela vai e faz. Mas eu acho que funciona aquele ditado, né? Melhor me arrepender daquilo que eu fiz, que aquilo que eu fiz. Vale esse ditado. Edileuza é esse ditado. E ela faz isso mesmo. Minha amiga, só isso uma vez, depois vendo o que dá. Aí eu tô aqui. Aí depois eu falo isso pra ela. Amiga, vive até o máximo. Vai. Depois você vamos nos perder e se constrói de novo. Aí eu me quebro chorando pra ela. Ela é obrigada. Aí eu sou obrigada a ouvir. Ouvir o choro. Horas de terapia. E aí, gente, analisando aqui as piores culpas. Vou dar uma culpa pra cada uma. Vocês estão preparados? Meu Deus. A sociedade já me deu tanto, ela vai me dar mais. Vou dar uma culpa pra cada um. Bora. Vamos lá. Entre as piores culpas. Ju, a culpa... Já começa contigo. Sim. Ju, a culpa de se divertir. Tem uma historinha pra gente? Quero historinha. Várias historinhas. Quem me conhece sabe. Quem nunca, né? Eu entro muito nesse lugar do lazer e eu entendi, assim, depois da separação a gente vive com 2 crianças pequenas, então a gente pondera, a gente anota. Mas o que eu entendi de forma calculada, tá? Eu sou uma pessoa calculada, que eu preciso me divertir, eu preciso me distrair, eu preciso ter o meu momento com as minhas amigas, com os meus rolês, com aquilo que eu gosto de fazer. Até porque, meninas que têm culpa, eu entendo que se eu estou bem, eu estou com a cabeça fresca, eu vou lidar melhor com o dia a dia. Eu vou criar eles melhor, eu vou ter mais paciência para aquilo que eu preciso. Então, assim, eu tiro tempo pra mim sempre, né? Tá aqui minha amiga de rolê. Amiga, vamos tomar um café? Vamos. Amiga, vamos viajar? Vamos à praia? Vamos. Não, verdade. Aquelas que bora, né? Bora. A gente é do bora. E tem uma amiga, né, que a gente viaja muito, que ela falou alguma coisa que eu vou passar pra vocês que eu achei muito interessante, porque ela falou, olha, as pessoas às vezes julgam, nos colocam no lugar de culpa, porque, nossa, tá viajando sem as crianças. E ela falou, quando eu viajo sozinha, eu viajo pra me divertir. Quando eu viajo, é polêmico, quando eu viajo com os meus filhos, eu viajo pra que eles se divirtam. Legal. Por quê? Gente, eu adorei isso. essa frase. Gente, mulheres, adorei. Né? Umas vão repete, Ju, repete. Quando eu viajo sozinha, Legal. eu viajo pra que eu me divirta.
quando eu viajo com os meus filhos, eu Bacana, viajo né? para que eles se divirtam. E aí, algumas vão julgar, algumas vão concordar, mas Já meninas vêm estamos sendo comigo. julgados aqui mesmo. Exatamente, é o lugar da culpa. Me culpem. Mas é muito real, porque, gente, quem é mãe que é mãe, né? Se você vai, a gente gosta muito de ir à praia. Então você fica aquela coisa, é um monte de bolsa, é um monte de Verdade. brinquedo, e é o protetor solar que não pode faltar, é a roupa que tem 3 roupas. É muita coisa que você tem que ficar, neurar ali pra você, até você chegar na praia. E você tá na praia, gente, quem é mãe que vai na praia com criança que simplesmente espreguiçadeira, vou aqui, ó, refletir, olhar o mar. Não, Ai, a Deus. gente já Jamais. conversou sobre isso, Cara, até em relação à Porque, mãe peraí. solteira e a mãe que tem marido. Porque assim, quando Isso, você é mãe gente. solteira, eu lembro que a gente já conversou sobre isso, quando você é mãe solteira, a responsabilidade é toda pra você. Então você realmente não tem nem como o direito de se divertir, porque você tem que ficar ali o tempo todo atenta a tudo. Quando você tem um parceiro, não, você divide as coisas ali com o parceiro. Uma hora um tá de olho, outra hora outro tá de olho, então pode até ser que dê pra se divertir, né? A gente já falou isso, tá, né? Pode ser que enquanto casada, você tendo alguém pra dividir, alguém que divida, né? Verdade. Aqui, Às ponto. vezes tem uns que não dividem. Não falamos sobre isso. Não foi Uma vez é muito Não foi o que eu falei. Tudo bem, você consegue dividir. Porque tem mulher que fala, mas eu divido. Claro, se você tem ali alguém, um parceiro, um companheiro que vai levar os seus filhos com você e vai te ajudar, ok. Estamos falando, essa minha amiga também, ela também, né, é mãe solteira, e hoje ela tá namorando, né, que bom. Enfim, mas é esse lugar de realmente, quando eu estou viajando sem as crianças, gente, a paz de espírito, de mente, tipo assim, estou aqui Verdade. para me É o meu divertir. momento. É o meu momento. Gente, eu paro, respiro, olho pro mar e falo com Deus. Olha que coisa linda. Mas com criança, você olha pro mar e fala, vai afogar, não vai afogar. Vai pegar, não vai pegar. Cadê ele? Não tem esse sossego, né? Mas, né, só pra fechar, acho que muitos me julgam. A gente faz isso, tá? Viagem sozinha e viagens com as crianças. A gente faz os dois, a gente tem que ter o equilíbrio também. Isso aí. Eu vou falar da segunda culpa, né? Que é a culpa em relação ao trabalho, né? Eu tenho uma história aqui, porque eu também sou mãe e já passei por vários momentos difíceis. Você ser profissional e mãe ao mesmo tempo, aquela eterna culpa, né? Apesar de ter um pai super presente na vida do meu filho, que sempre esteve ali junto, mas em vários momentos da minha vida, eu pensei, cara, eu acho que não dá pra conciliar a maternidade com o trabalho, com a vida profissional. Meu filho, quando era pequeno, essa correria, né, de você bota na creche e aí tem que buscar antes que a creche, né, porque eles ficam lá, né, marcando horário pra você pegar a criança, né, então aquela tensão toda, né, deixava o filho sozinho em casa. Deixar na creche doente. Exatamente, quando tá doente, não, que não deixam, né, liga pra você, você tem que vir correndo e tal. E eu lembro uma vez o meu filho, eu deixei uma comida pra ele, e aí, eu acho que o arroz tinha azedado. Jesus. A criança, né? Gente, a criança quase comeu o arroz, né? Que ele achou que era piamontese, o arroz, gente. A criança achou que o arroz era piamontese. Exatamente, uma loucura. E assim, em vários momentos, assim, eu pensei, cara, eu acho que não vai dar pra conciliar justamente por essa culpa. A gente nunca se coloca, mas você é uma mulher, você tem a sua vida, você tem a sua profissão, você precisa seguir adiante. Até porque a gente também trabalha porque precisa trabalhar. Então pra eles também, pra nós também. Então ficou essa culpa sempre que eu fui trabalhando, acho que só depois que ele cresce que eu tenho uma colocação, posso? Pode. Né? Depois elas ficam falando que eu falo demais. Fala, eu ia falar na verdade, mas né? eu tô. Mas dentro disso, só pra também a gente dar uma amenizada, né, pra ajudar a mulherada que tá ali, eu passei por uma experiência muito bacana, que, assim, eu trabalho durante o dia, eu tenho mentorias, eu faço online em casa com as crianças, enfim. E numa época eu tava com muita mentoria e eu todos os dias praticamente sentava no computador e aquela coisa, gente, criança, fica quietinho que não sei o que eu vou entrar, enfim, aquela correria. E um belo dia, né, eu falei, não, eu preciso também dar o espaço para meus filhos e comecei a deixar eles com a babá, em vez de deixar eles em casa e ficar ali brigando para que eles ficassem quietos. E a babá veio falar, olha, você dá mentoria, né? Eu nem sabia o que era mentoria, sua filha veio me explicar, ela me explicou tão bem o que é uma mentoria. Cara, ela sabe tudo o que você faz.
Gente, aquilo me deu uma paz de espírito. Por quê? Cara, minha filha tá vendo uma profissional. A minha filha tá vendo uma mulher que tá ali fazendo, trabalhando, e ela tem maior orgulho do que eu faço. Ela fala para as pessoas, minha mãe é mentora. Então a gente pode também sair do lugar de culpa, Muito bom. porque é bom que o filho tá vendo que você tá construindo. Ela vai crescer vendo uma mãe que faz, Pois é. uma mãe que trabalha. Então, assim, alivio. Gente, naquela época, Deus foi bom, porque eu estava com muita culpa, porque eu estava trabalhando muito, tinha muita mentoria. E olha, né, que ela falou pra babá, e eu não sabia, ela sabe tudo. Gente, qualquer dia eu vou colocar aqui no canal ela me imitando, tá? Mãe, você fala assim, enfim. Mas é um lugar de orgulho, não é um lugar de, poxa, minha mãe tá trabalhando. Quando a Ju não puder vir, tá? A Juliana A Ju filha é velha. É. E esse lugar, né, de hoje eu entendo que o fato de eu trabalhar muito, mas ela tá vendo e ela tá entendendo o que tá acontecendo, porque criança também não é boba, né? Mas sabe uma coisa, falando de culpa? Uma coisa que é do nosso dia a dia. Às vezes, assim, a gente fica estressado. Vamos falar a verdade. Às vezes. Hoje às eu tô vezes. não, Porque são 24 horas com a criança, né? É muito tempo. E assim, às vezes a minha culpa é por isso, por conta do meu estresse. Entendeu? Um dia desse eu tava em casa, eu fui ao mercado, vim eu com as bolsas, né? Pesadas, meus filhos desceram pra me ajudar. Aí eu falei, bom, agora vocês vão guardar as compras. Aí guardaram as compras, gente, colocaram as compras nos lugares errados. Eles sabem onde guarda, mas eles estavam naquela agitação, colocaram pote de requeijão dentro do congelador. Colocaram todos os leites que eu comprei dentro da geladeira, né? O certo era colocar uma parte no armário. Eu tô procurando requeijão. Falei, gente, eu tinha certeza que eu tinha comprado requeijão, aquele pote grande. Passou uma semana. Um dia, eu fui abrir o freezer, tava lá ele inchado. Eu olhei, gente, me deu uma raiva, confesso. Aí é o fim do mundo em casa. Me deu uma raiva. Jogou panela. Minha mãe jogava panela. Falei horrores, falei um monte de coisa assim. Não vou falar aqui, né? Senão eu vou ser julgada. Falei várias. Só falou. Só falei. Aí depois, quando me pesou uma culpa, eu falei, caramba, o que eu tô falando? Fiquei com pena, assim, sabe? E aí, eles são fogo também, criança é fogo, né? Aquela carinha assim de coitado. Pô, aí eu fui, mamãe, desculpa. Tive que pedir desculpa, né? Porque eu falei, cara, eu falei demais. Mas assim, eu acho que a gente não tem que se sentir culpada. Somos humanos, somos seres humanos. Existe uma pressão muito grande. Por quê? Existe uma pressão na sociedade, mas também existe uma pressão interna. A gente se cobra. Então, né? já que você tá dando esse exemplo, né? Das crianças. Como é que é essa culpa de relacionamento? É difícil, gente. Não Como é que fácil. é isso? Tem alguma historinha pra gente? Tem história, sim. Sim. Assim como eu me separei, eu tive um namorado e tal. E foram 2 pontos. Um que, quando a gente namora, a gente tem que saber muito bem dividir o lado mãe com o lado relacionamento. E ele falava assim, nossa, você é tão diferente quando você tá com seus filhos. Gente, mas é óbvio que você é diferente, né? Existe a Edileuza mãe e a Edileuza namorada. E ele cobrava isso, né? E uma outra coisa que ele me cobrava era, né? Como a Juliana falou, a gente pra sair, a gente tem que se planejar. Hoje meus filhos estão com 10, 15 anos, estão muito mais tranquilos. Mas na época, o mais novo tinha 10 anos, o mais velho tinha 10 anos e o mais novo tinha 6 anos, né? Então tinha que ter tudo muito planejado. E aí eu ficava com vergonha. Olha só como é que são as coisas, gente. Eu ficava com vergonha porque ele me chamava pra ir pros lugares e eu sempre falava não, né? Edia, vamos pro cinema, depois do trabalho, vou te buscar. Eu falava, não tem como. Vamos viajar? Numa sexta-feira ele falava, vamos viajar pra gastar da manhã? Eu falava, não tem como. E aí eu comecei a me sentir pressionada. Culpada, né? Eu me sentia pressionada por parte dele e culpada também. E me sentia pressionada, eu mesma me cobrava, né? E culpada, porque eu falava, como é que eu vou sair e deixar meus filhos? Né? Então, é muito difícil. Manter, né? O Manter esse equilíbrio. Muito difícil. Né? É um equilíbrio mesmo. Exatamente. Né? E fica essa culpa. Gente, a gente podia ficar aí o tempo todo falando sobre essa culpa feminina, né? A gente abordou algumas fases dela, mas a gente tem aí facetas inúmeras, né? Da culpa. O que vocês acham que a gente podia falar aí pra essa mulher, assim como nós, né? Que tem essa culpa. É óbvio, eu falaria. Fica com culpa mesmo. Não se sinta culpada. Não se sinta culpada. É óbvio, gente, que terão dias que você vai se sentir, sim, culpada, vai falar, caramba, o que eu tô fazendo, né? Às vezes o filho fica doente, onde eu errei? Eu, por exemplo, tenho essa coisa de, eu falo lá em casa, vocês não podem ficar doentes. Coitado. Olha o que eu faço. Não, um dia, agora que eles são grandinhos, mãe, como é que eu vou controlar isso?
Aí quando tinha a resposta, eu falei, não sei. Não sei, se vira. Eu não sei. Você não pode ficar Se com esse. vira! Mas eu acho que o ponto não é sobre não se sentir culpado, porque a gente não tem como, né? Como a gente falou muito bem, a gente mesmo se culpa. A questão não é não se sentir culpado, é o que fazer com a culpa que a gente sente. Né? Então, se você se sente culpada por você, exemplos, né? Se você se sente culpada por você trabalhar, lembra que seu filho está vendo uma profissional sendo construída e você vai ser exemplo. Se você sente culpa porque você sai e se diverte, lembra que quando você se diverte, você distrai a sua mente, automaticamente você vai ter mais leveza. Você não vai mandar seu filho falar, ninguém pode ficar doente. Você vai respirar, você vai... Cara, as crianças percebem, eu saio, faço, quando a gente volta levinha, quando né? a gente sai e volta, né, Gi? A gente volta feliz, a gente lembra as doces. Volta uma mãe mais calma. Pegando fogo e você tá ali, Tá leve, tranquila, né? É verdade. Então, na grande realidade, tudo faz parte, tudo aquilo que você faz vai refletir no seu dia a dia como mãe, né? Gente, então assim, sem culpa, vamos sair daqui, vamos beber um gazinho? Vamos fazer alguma coisinha? Gente, ó, espera aí o nosso próximo vídeo, acompanha a gente aí, porque, ó, Entre Saltos é tema pra vocês. Mas vamos lá, sem culpa, gente. Vamos. Tchau, gente!